Boa noite. Me chamo Rosana. Vou apresentar esse trabalho junto com a minha colega Andréia, tá? O assunto é série uniforme e sistema de amortização. O que é uma série uniforme? Pode-se definir uma série uniforme de pagamentos como uma sucessão de recebimentos, desembolso ou prestações de mesmo valor, né? Então, série uniforme é um conjunto de prestações ou desembolsos, certo? É, que são justamente, né, são divididos e cada uma delas possui o mesmo valor, né? A prestação é igual. São representados por R, divididos regularmente no período de tempo. O somatório do valor acumulado de vários pagamentos, o montante, ele é calculado pela expressão mostrada abaixo e representado no fluxo de caixa. Este somatório é deduzido a partir da equação de capitalização composta, VF igual a VP, 1 mais I multiplicado por N, para o cálculo do montante de cada pagamento R. Trata-se, portanto, do cálculo da soma dos termos de uma progressão geométrica limitada de razão Q igual a 1 mais I, certo? Agora a gente vai conhecer os tipos de série uniforme. Essa é a postecipados. As séries uniformes de pagamento postecipados são aquelas em que o primeiro pagamento ocorre no momento 1. Como assim? Por exemplo, se a gente fizer uma compra de um carro, né, e dividirmos essas parcelas em 4 parcelas, o primeiro pagamento vai logo ocorrer no momento 1, ou seja, por exemplo, se dividirmos em 4 meses, né? A cada mês, um pagamento. Aí, o postecipado não é necessário entrada e o pagamento só vai ocorrer logo após o primeiro vencimento, os primeiros 30 dias, né? No primeiro mês. Pagamentos ou recebimentos podem ser chamados de prestação, que são representados por PMT, que vem do inglês payment, que significa pagamento ou recebimento. Aí embaixo a gente tem a fórmula, é PV igual a PMT multiplicado por 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N multiplicado por I. Essa é a fórmula dos postecipados. E agora a gente tem os tipo de série antecipados, né? Antecipados, o próprio nome já fala, né? É necessário um primeiro pagamento, ou seja, uma entrada, né? Esse primeiro pagamento, ele ocorre na data 0. O postecipado ocorre na data 1, né? Logo após o primeiro vencimento. E o antecipado é necessário uma entrada, ou seja, um focal, né? No 0, certo? Aí embaixo a gente tem também a fórmula, né? Que é PV igual a PMT multiplicado por 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N multiplicado por I, certo? E agora a gente tem a série uniforme direta, que essas séries uniformes de pagamentos diferidas ou diretas são aquela em que os períodos ou intervalos de tempo entre as prestações ocorrem a partir do segundo período, né? O postecipado ocorre no primeiro período, primeiro mês. O antecipado é necessário da entrada, né? Ocorre no ponto 0. Já essa apresenta períodos de carência, certo? Ele só começa o período de pagamento após, no caso aí, igual o exemplo que eu tinha citado, que foi dividido em 4 meses, o pagamento só vai acontecer após o segundo mês, certo? O segundo período.
Aí embaixo a gente tem a fórmula também. O C é igual a período de carência, significa carência, tá? Vou passar, por favor. E agora a gente tem sistema uniforme com parcela adicional. Esse assunto ele é bastante comum em relação ao mundo dos negócios, principalmente no mercado imobiliário, pois nesse mercado podem existir situações em que os pagamentos ou recebimentos ao longo de um fluxo de caixa prevêem, além das prestações pré-estabelecidas, pagamentos intermediários adicionais, né? Já dessa parcela adicional, além dos pagamentos, né, que são estabelecidos, as parcelas, vai aí acrescentar as parcelas adicionais, os pagamentos intermediários. Embaixo a gente tem a fórmula, certo? Sendo PA, que significa parcela adicional. E aqui a gente trouxe um exemplo de sistema uniforme de pós-antecipado, certo? Determinemos o valor de um financiamento a ser quitado através de 4 pagamentos mensais de 5.000, vencendo a primeira parcela a 30 dias da liberação dos recursos, sendo de 5,5 ao mês a taxa contratual de juros, né? O PMT é o valor da parcela, que é 5.000. O I é a taxa, né? 5,5 ao mês, dividido por 100, vai dar 0,055 ao mês. N, a quantidade de parcelas, que é 4. E o PV é o que a gente vai encontrar, certo? Aí vamos usar como que eu posso dizer, essa fórmula aí. Aí PV é igual a 5.000, que é meu PMT, multiplicado por 1 mais a taxa elevado a 4, que é o número de parcelas, menos 1. Aí 1 mais a taxa, novamente, elevado a 4, multiplicado por 0,055, a taxa novamente. Aí PV é igual a 5.000, aí 1 mais 0,055 vai dar 1,055 elevado a 4 menos 1, embaixo do mesmo jeito, 1 mais 0,055 vai dar 1,055 elevado a 4, multiplicado por 0,055, né? Só repetir. Aí PV igual a 5.000, aí 1,055 elevado a 4 vai dar 1,238825 menos 1, dividido por 1,055 elevado a 4, que dá o mesmo valor, né? 1,238825, multiplicado pela taxa, que é 0,055. Aí o meu PV é igual, aí PV é igual a 5.000 multiplicado 1,238825 menos 1 vai dar 0,238825 dividido a esse valor de cima, que é 1,238825 multiplicado por 0,055 vai dar 0,068135. Aí o PV é igual a 5.000. Aí eu dividi esses valores de cima, tá dentro dos conchetes, eu dividi, que deu 3,505174. Aí PV é igual 5.000 multiplicado por 3,505174 vai dar, o meu PV vai dar no valor de 17.525,87. Tá? Esse foi um exemplo para minha colega. Olá, sou a Andréia, vou dar continuidade ao sistema de amortização no Brasil, com a tabela SAC e Price como exemplos. A gente tem vários tipos de tabela, mas a gente vai falar um pouco aqui sobre a tabela SAC, dando mais ênfase na tabela Price.
Aí, o sistema de amortização constante é uma forma de realizar o pagamento de uma dívida, como financiamento ou empréstimo, por meio da redução dos valores dos pagamentos da parcela de forma constante, desde o começo do contrato. Isso ajuda a evitar endividamentos futuros. A amortização é constante desde o começo do contrato, ou seja, reduz o valor do saldo devedor desde a primeira prestação. Assim, nesse sistema, a parcela inicial é maior, porém diminui ao longo do prazo. Como a gente está vendo aqui, a tabela saque está tendo uma demonstração. E logo em seguida a gente vai ver também a demonstração da tabela price. Eu só vou voltar aqui um pouquinho para falar das características da tabela saque, que são parcelas de valor decrescente, amortização constante com valor fixo, e assim, a primeira vai ser mais cara e a última será mais barata. Aí o saldo devedor sofre redução, o montante de juro tende a ser menor ao fim do prazo e geralmente ela é usada em financiamento de imóveis. E aqui a gente tem a Price. Este sistema também é conhecido como sistema Price, é muito utilizado em todos os setores financeiros, principalmente na compra a prazo de bens de consumo, de bens duráveis, através do crédito direto ao consumidor. No sistema Price, as prestações são iguais e sucessivas, onde cada prestação é composta por duas parcelas, juro e amortização do capital, cujo cálculo baseia numa série uniforme de pagamento, juros decrescentes ao longo do tempo e amortização crescente. Aqui a gente também vai estar tendo uma demonstração de uma parcela ou de uma tabela price. Aqui a gente vai, logo em seguida, a gente vai detalhar mais essa tabela price. Aí aqui a gente tem outro exemplo, como calcular os valores. Aí aqui ele vai mostrar o seguinte: calcular os valores das parcelas de juros e amortização referente a um empréstimo de R$ 1.000 pelo sistema Price, é uma taxa de 4% ao mês e prazo de 10 meses. A gente vai ter essa fórmula aqui e ela mais reduzida e mais intensificada nesse caso aqui, que vai ser R$ 1.000, que é o valor, vezes o 0,04, que é o 4% ao mês, e ao prazo de 10 meses. Essa tabela aqui é para se encontrar, só um minutinho. Aqui é para se encontrar o valor da prestação. Ele usou essa fórmula e essa expressão aqui para calcular o valor da prestação, porque a prestação na tabela price será sempre fixa. Os juros são calculados sempre sobre o saldo devedor, e no caso vai ser os R$ 1.000 a 0,04, que é a taxa que deu o juro. E assim por diante. A amortização é igual à prestação subtraindo-se o juro, que a amortização é igual à prestação valor menos o juro. Aí a gente vai ver isso na tabela mesma dita na tabela price a seguir. E será isso. Aquela prestação que ele calculou ali anteriormente, que será sempre fixa na tabela price, que foi essa aqui, ó, onde foi que ele calculou para ter a prestação. Ele usou essa fórmula aqui para calcular a prestação, que será 123,29. Está aqui. Todos os mesmos valores. Nesse caso aqui, aí a gente vai ter a amortização, que é a prestação menos os juros. Que esse valor a gente vai encontrar da amortização será essa prestação aqui menos o juro que dará o valor da amortização. E assim sucessivamente. Você vai colocar o valor da prestação, sempre o menos juro, que vai dar sempre o valor da amortização. Aí aqui a gente sempre percebe que a prestação é constante, o juro aqui vai diminuindo e a amortização está aumentando. Se vocês perceberem, está sempre aumentando aqui.
E o juro será o saldo devedor vezes o tempo. Então, o juro a gente vai calcular sobre o saldo devedor vezes o tempo, que no quadro é zero, no caso é 0,04. Então, a gente vai para calcular a amortização, o juro vai ser sempre o saldo devedor, que eu vou pegar ele aqui, veja a taxa de juro que vai dar os juros, certo? Você pega o saldo devedor, calcula sobre a taxa de juro que vai a taxa que vai ser que vai dar o juro, que é o saldo devedor vezes a taxa. Aí com isso a gente vê aqui, percebe-se que a prestação constante e para a gente calcular aqui a amortização vai ser a prestação menos o juro. Essa aqui. A prestação menos o juro que vai dar o valor da amortização, certo? Você pega a prestação menos o juro que dá o valor da amortização, certo? E com isso a gente conclui o nosso trabalho falando um pouco do sistema uniforme e sistema de amortizações, dando mais ênfase à tabela Price. Agradeço a todos pela atenção.